Olá, boa tarde. Eu sou a Cleusa e fui convidada pela Rebeca para fazer uma apresentação para os alunos de graduação da Universidade Estácio de Sá do Polo de Petrópolis. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu estou extremamente honrada em fazer parte desse projeto de apresentação de profissões aos alunos. E então também acho importante comentar a questão da interação entre as instituições de ensino para fortalecer esse relacionamento e parcerias entre as universidades, e também favorece a nós profissionais mostrarmos o nosso ramo, a nossa área de ensino para os alunos, e de repente, quem sabe, eles se interessam e serão futuros geólogos, né? No meu caso aqui, puxando a sardinha para o meu lado. Então, a geologia, por definição, é o estudo da Terra, e quando a gente entra no curso, as primeiras disciplinas são em relação ao conhecimento da estrutura interna da Terra, a questões de como o planeta se formou e como ele evoluiu ao longo de bilhões de anos, e isso dá para a gente um conhecimento não só do passado, mas também para entender fenômenos que acontecem hoje. E a geologia, ela é uma ciência que ela atua em diferentes áreas. A gente precisa também de diferentes áreas de conhecimento para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Então, a gente precisa de matemática, química, física e biologia, né? O que pode assustar talvez alguns, mas é de extrema importância para o trabalho do geólogo. Então, algumas áreas de atuação, por exemplo, que a gente está inserido, além da pesquisa básica, né, de conhecimento do planeta e a evolução, é a questão da mineração, seja de prospecção de petróleo, como também de outros minérios, elementos diversos que a gente usa no dia a dia e que o geólogo está prospectando, está pesquisando, né, locais onde ele pode ser encontrado e caracterizando aquela mina, por exemplo. Além disso, para a gente que mora aqui no estado do Rio de Janeiro, a questão que a gente está sempre vendo em notícias de jornal é a questão de desabamentos, de encostas. Então, nesse ponto, a geotecnia é uma atribuição do geólogo para contenção de encostas e evitar que esses tipos de situações aconteçam. Tem também a questão da prospecção de água subterrânea, a parte da hidrogeologia, a questão de poços artesianos, enfim, para abastecimento de água. Além disso, tem a participação do geólogo nos estudos de impacto ambiental, de caracterização de determinado local. Ele é bastante importante, e o assunto que eu vou tratar hoje é a dragagem. O geólogo também é importante, não só na parte ambiental, mas também no conhecimento do substrato, do solo, da rocha que vai ser dragado. Então, eu realmente adoro a geologia. Tem a questão também da paleontologia, que muitos gostam, questão dos dinossauros, né, do estudo, de achar fósseis, enfim, isso é um outro ramo da geologia, e é uma ciência muito interessante, que dá para a gente visões bastante amplas de todas as áreas que a gente também precisa para poder fazer o nosso trabalho da melhor maneira. Eu vou, então, começar mostrando para vocês agora a minha apresentação. Essa apresentação de hoje foi o meu tema de mestrado na UF, no Departamento de Geoquímica. Eu fui orientada pelo professor Dr. Júlio César Wasserman, e a linha de pesquisa é Contaminação, Degradação e Recuperação Ambiental. Eu hoje sou doutoranda também no mesmo departamento, mas o meu trabalho é o outro agora, voltado para a questão de eutrofização da Laguna de Araruama. E hoje eu vou apresentar para vocês o meu trabalho de mestrado, de minha dissertação, que foi o desenvolvimento do índice de sensibilidade à dragagem aplicado ao ambiente costeiro industrializado no Brasil. Esse trabalho deu origem
a um artigo científico que foi publicado na Science of the Total Environment no ano passado. Aqui está o Graphical Abstract, que mais à frente eu vou mostrar de novo ele para vocês, mas ele sumariza um pouco o que é o índice de sensibilidade à dragagem, e esses vão ser os temas que serão abordados durante a minha apresentação. Esse aqui é o link do meu artigo, que na verdade a dissertação eu fiz sozinha, mas o artigo eu tive a colaboração de outros companheiros. E se vocês depois quiserem, é só acessar o link e vocês vão encontrar o meu trabalho. Antes, propriamente, de eu começar a apresentação, eu vou mostrar para vocês um vídeo bem curtinho. Ele está em inglês, mas eu achei bastante didático para mostrar um pouco do que é a dragagem. Ele é realmente bem curtinho e eu tive autorização, ele é do Porto de Baltimore, foi feito pelo Porto de Baltimore, e eu tive autorização da administração do Porto de Maryland para poder mostrar para vocês. Ele leva alguns segundinhos só para carregar, mas é bem rapidinho. Espero que vocês gostem. Over time, wind, tide, and waves. Bom, esse foi o vídeo, eu achei ele bastante interessante. Ele dá uma ideia, mais ou menos, da dragagem, talvez as pessoas não conheçam exatamente muito bem do que se trata. Então, a definição de dragagem é uma escavação subaquosa de solo ou rocha que compreende 4 etapas. A escavação, que é a dragagem propriamente dita, e é a que causa mais impacto ao meio ambiente e onde o meu trabalho está focado. E depois da escavação, então, a gente tem o transporte vertical do material até a embarcação. Muitas vezes a embarcação é o próprio equipamento, né, da própria draga que faz o transporte vertical, na verdade, e o horizontal, que em alguns casos é uma outra embarcação, que vai levar esse material dragado até a disposição final, ou o que tem sido feito muito é o reuso desse material de dragagem, desde que ele não esteja contaminado. É uma área que é tida como estratégica por muitos países, principalmente pela questão da navegação, pelo aumento do comércio marítimo internacional. Os volumes de comércio entre os países têm aumentado e faz com que o comércio marítimo, então, precise de mais portos ou, então, de aumentar a área dos portos já existentes. Nesse sentido, a dragagem é de extrema importância, mas não só além da parte de navegação, ela também pode atuar na área de mineração, né, questão de minerar fundo oceânico, propriamente os rios também. Na área ambiental, ela atua na recuperação de solos ou áreas que foram erodidas, às vezes uma tempestade, ou eventos de erosão que costumam acontecer ao longo de anos ou décadas, então, é para recuperar essas áreas. E também a remediação de contaminação, onde a dragagem é feita especialmente para retirar um solo contaminado e dispor esse material em outro local. Lembrando que ela é feita sempre em sistemas costeiros ou fluviais. E apesar dela ser uma atividade de extrema importância, ela causa alguns impactos, né? Aqui, só mostrando para vocês, antes de comentar os impactos, na verdade, a questão do comércio de cargas. Aqui eu vou comentar só sobre o Porto de Itaguaí, que fica na Baía de Sepetiba, que foi onde a gente aplicou o modelo do índice de sensibilidade à dragagem. Ele movimenta bastante minério, mas também granéis sólidos, e chega à marca de 57 milhões de toneladas. E
é bastante importante no contexto nacional. Mas não chega nem perto do Porto de Roterdã, na Holanda, que é o maior da Europa, com 430 milhões de cargas movimentadas, e o de Xangai, na China, com 500 milhões de cargas movimentadas ao longo do ano. Então, aí a importância da questão da dragagem, visto que ela é uma atividade que é recorrente, precisa ser feito, como vocês viram no vídeo, tem a questão da sedimentação, que vai reduzindo o tamanho do canal de passagem para o navio, e isso, então, é necessário para manter aquela profundidade, uma profundidade mínima, que eles chamam de calado aqui, né, que é a distância da base do navio até o fundo da baía, ou enfim, do estuário. Então, para manter essa profundidade, é necessário que a dragagem seja feita com alguma frequência, mas, no entanto, como eu falei, ela é bastante danosa ao ambiente, principalmente. E ela atinge, os impactos que ela causa podem ser tanto na água, no sedimento, como no ar. Por conta desses impactos, então, são gerados conflitos, tanto entre as comunidades circunvizinhas ali da área de dragagem, como também em relação aos ecossistemas, que a dragagem vai atingir diretamente. Desde 1972, com as declarações de meio ambiente da ONU e a nossa Constituição Federal de 1988, elas preconizam um ambiente saudável, seguro e equilibrado para gerações atuais e futuras. A partir daí, então, foi feita toda uma legislação ambiental para as diversas atividades, e o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele tem 3 resoluções que são as quais são aplicadas à dragagem. Então, a 237, de 1997, que trata do licenciamento ambiental para atividades potencialmente poluidoras, e é o caso da dragagem. A 357, de 2005, que trata das classes e usos dos corpos aquáticos e também das características dos efluentes que são lançados nesses corpos aquáticos. E a 454, de 2012, que trata das características do material dragado. Então, sendo a dragagem uma atividade potencialmente poluidora, é necessário que, para ela ser feita, exista um estudo de impacto ambiental. Nesse ponto do estudo de impacto ambiental e também da área de escavação do estudo, a atuação do geólogo é bastante importante. Em relação aos impactos que a gente tem na dragagem, eu vou comentar alguns aqui. A questão da modificação do substrato marinho causa alguns problemas. Por exemplo, a alteração de correntes e fluxo de água subterrânea, uma vez que a hidrodinâmica é alterada dependendo do tamanho da dragagem e da modificação desse substrato marinho. Pela ressuspensão dos sedimentos, acontece uma redução da qualidade da água, e, por conta disso, algumas espécies que são mais sensíveis, elas acabam deixando aquele local e não retornam, até, ao menos, que a dragagem seja finalizada e que as condições da água se restabeleçam. Além disso, por conta da movimentação dos navios, eles acabam causando um distúrbio no sistema de ecolocalização dos cetáceos, baleias e golfinhos, e, além disso, acontece a perda de habitat para essas espécies, né? No caso, eles a atividade de dragagem, ela pode retirar alguns locais que os animais vão lá para procriar ou para, enfim, para se refugiar. E, nesse sentido, então, ocorre a perda de habitat para essas espécies. No sedimento, por conta dessa remoção de material, pode ter como eu falei, a perda do habitat marinho, mas especialmente nesse caso aqui, tratando do bentos, que são os animais que vivem no fundo marinho, no substrato, podem ser plantas ou animais, e as plantas são a base da cadeia trófica, são os produtores primários,
dos quais os bentos, os animais que são os consumidores primários se alimentam. São, às vezes, animais muito pequenos que, com a retirada daquele habitat, eles não têm condições de se desenvolver novamente, e isso pode causar um desequilíbrio na cadeia trófica acima e gerar um comprometimento daquele ambiente. Pode acontecer o rompimento de cabos submarinos ou dutos, que alguns podem conter material contaminado, e isso ser novamente levado para a coluna d'água, e é bastante perigoso. E a questão da liberação de contaminantes que ficam no próprio sedimento, uma vez que os contaminantes, em determinadas condições, as ligações deles com determinados elementos são bastante fortes, e se mantendo aquelas condições, o ambiente, aqueles contaminantes, eles ficam presos, né, nessas ligações, mas com o trabalho da dragagem de retirada do substrato, há uma aeração daquele material, daquele sedimento, essas ligações são quebradas, e esses metais, eles podem voltar para a coluna d'água e serem disponíveis aos organismos. Isso pode causar uma intoxicação não só para fauna aquática, a flora também, e depois a fauna, mas também ao homem que acaba comendo aqueles animais contaminados. E no ar, a questão enquanto tem a movimentação de navios, das emissões de poeira, vapores e outras partículas, e também por conta do material dragado, muitas vezes está na forma de sulfeto, né, alguns desses contaminantes, desses metais dentro do sedimento, com a liberação, com a ressuspensão, esse mau cheiro acaba se dissipando pelo ar e causando transtornos, por exemplo, ao turismo. Nesse sentido, o meu trabalho visa reduzir os impactos causados pela dragagem, tanto no meio físico, no biológico, como no social, e foi, então, a questão do nosso objetivo principal, criar uma ferramenta de gerenciamento, que é o Índice de Sensibilidade à Dragagem, para ser utilizado nas etapas de concepção e planejamento do projeto, para que a gente pudesse definir áreas mais propícias à dragagem e evitar as áreas que teriam um dano maior, um impacto maior causado pela atividade de dragagem. A partir daí, então, eu vou começar a mostrar a metodologia de trabalho, e a gente começa com a área de estudo. A Baía de Sepetiba, ela foi escolhida porque ela tem algumas características que são importantes, principalmente no caso da dragagem. Ela é uma das maiores baías do estado, com cerca de 470 quilômetros quadrados, apresenta ampla urbanização dessa área, com um distrito industrial bastante forte. Além disso, a área portuária, como eu falei no slide anterior, é de importância nacional, então aqui está a área portuária. Apresenta reservas naturais de mangue nessa região, mas também de restinga, aqui em toda a ilha da Marambaia, além dos recursos pesqueiros e de lazer que ela propicia. Os fatores de pressão sobre a Baía de Sepetiba estão no uso dos recursos naturais, como a pesca, por exemplo, a questão da exploração econômica através do turismo e a contaminação ambiental. Aqui ficava a Ingá, que era uma empresa que produzia zinco, e durante anos houveram acidentes e que o material, essa é a pilha de rejeito, na época da Ingá, rompeu esse dique que continha esse rejeito, e o material todo foi para a coluna d'água e agora está depositado nos sedimentos da Baía de Sepetiba. Tanto o zinco como o cádmio, que a Baía também é bastante contaminada, tem valores altos de contaminação desses dois elementos, são metais que causam problemas de saúde, não só aos animais, mas também ao homem, problemas sérios, questões neurológicas, câncer. Então é necessário que se tenha bastante cuidado quando for dragar essa área. Então, começando agora no desenvolvimento, falar do desenvolvimento do índice de sensibilidade à dragagem, falar um pouquinho para vocês dos índices, de por que a gente escolheu fazer um índice
A gente conhece, por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que trata das condições socioeconômicas de uma determinada população. O índice, de modo geral, seja ele o IDH ou o Índice de Sensibilidade à Dragagem, ele expressa uma tendência, uma característica de determinado ambiente, ou, no caso, a população. Eles são ferramentas de gerenciamento, então, que favorecem, já que eles expressam essas tendências, eles favorecem tomadas de decisões para melhorar o modo de vida da comunidade ou do ambiente. Eles podem ser qualitativos, ou seja, dizer qual é o problema, mas também podem ser quantitativos, dizer se aquele problema é alto ou baixo, se aquele valor daquele parâmetro é alto ou baixo, e por eles expressarem tendências desse modo, tornar o fenômeno perceptível, o que facilita ainda mais a questão do gerenciamento. Eles possuem funções de simplificar uma caracterização geral através dessa expressão de tendências, de quantificar os resultados, como eu já falei, e facilitar a comunicação da sociedade e dos tomadores de decisão, ou seja, eles apresentam um dado de forma simples e a sociedade e os tomadores de decisões são capazes de perceber o que está sendo mostrado. Isso facilita determinadas políticas de gerenciamento para a população ou para gerenciamento ambiental. Então, o índice de sensibilidade à dragagem, ele é uma combinação de vários fatores que foram agrupados em 3 diferentes grupos. O grupo abiótico, o biótico e o socioeconômico. São 3 grupos de indicadores, de subíndices, que a gente chamou, e que o índice de sensibilidade à dragagem, então, é a união de todos eles. A partir desse pensamento inicial do que deveria ser o índice, na nossa concepção, a gente começa a estudar quais seriam os parâmetros necessários para que a gente pudesse, então, expressar uma tendência, caracterizar de modo geral a Baía de Sepetiba em relação à dragagem. Uma vez a gente estabelecido os parâmetros, quais seriam as fórmulas que a gente iria usar para poder definir, para poder quantificar esse índice de sensibilidade. Uma vez tendo concebido essas questões, num primeiro momento, a gente passa para a organização dos dados. Sabendo quais os parâmetros que nós vamos utilizar, então a gente vai para a aquisição de dados, de que modo que nós vamos adquirir esses dados e de que modo esses dados vão ser passados para os mapas para que possa, então, ser facilitada essa visualização do impacto que a dragagem causa na Baía de Sepetiba. Então, ainda na parte da concepção, durante a pesquisa, a escolha dos parâmetros, a gente teve que levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles foi que os fatores deveriam ser importantes para a caracterização do local, ou seja, eles deveriam caracterizar, ter uma importância para definir uma determinada condição da Baía de Sepetiba. Seriam de fácil medição, porque também não adianta nada eles serem importantes na caracterização do ambiente, mas seriam de difícil medição, porque isso acaba atrapalhando a aquisição desse dado. Serem relevantes na legislação corrente, uma vez que a dragagem ela é uma atividade que é regulada por leis, então esses dados também deveriam ser importantes, estarem descritos na legislação corrente. Serem abrangentes e de fácil compreensão, abrangentes porque eles deveriam abranger a Baía como um todo, não expressar basicamente um ponto, um local da Baía, e fácil compreensão para que as pessoas possam entender do que se trata aquele parâmetro. Terem aplicabilidade em diferentes ambientes. A gente usou a Baía de Sepetiba como modelo, mas esse índice ele pode ser usado para diferentes baías e diferentes estuários. O que vai acontecer é a configuração final do índice ser diferente, porque as características desses ambientes são diferentes, mas ele pode ser aplicado não só aqui para a Baía de Sepetiba, mas também para qualquer outro lugar do mundo.
Uma vez estabelecido, então, os parâmetros, na fase de seleção, a gente foi para a parte da padronização através das fórmulas, visto que esses parâmetros são bastante diversos, com unidades diversas e valores bastante contrastantes, alguns muito pequenos, outros muito baixos. Então, muito grandes. Então, para que os valores pequenos não ficassem minimizados pelos valores muito grandes, então a gente procurou trazer todos esses valores para mais ou menos uma janela, né, de valores deles, para que então eles tivessem mais ou menos o mesmo comportamento de expressar o índice. Uma vez a gente tendo padronizado aqui, nesse primeiro momento, os parâmetros, então seriam os indicadores dos meios, dos subíndices daqueles 3 grupos, então a gente faz a agregação através de outras fórmulas e, finalmente, uma fórmula final para agregar o índice como um todo. Então, na parte dos grupos dos indicadores, nós temos o meio abiótico, que trata das características e propriedades geológicas daquele ambiente que vai ser dragado, ou seja, das características físico-químicas daquele local da dragagem. Para isso, nós escolhemos, de acordo com aqueles parâmetros que a gente listou anteriormente, a granulometria fina, matéria orgânica, potencial de oxirredução, sulfetos ácidos voláteis, metais e outros contaminantes, mas somente aqueles que estivessem acima da legislação do CONAMA, do limite máximo estabelecido pela CONAMA, então eles já estariam numa condição de muita contaminação para a área, e a distância de rios. Depois, o indicador do meio, os indicadores do meio biótico, que tratam da biodiversidade daquele local, então, nesse caso, da Baía de Sepetiba. Tem a ver com a questão dos habitats, né, para as espécies que ali vivem, e a impossibilidade de substituição dessas espécies. Mais para frente eu vou tratar rapidinho sobre cada um deles. Nesse sentido, para a Baía de Sepetiba, nós escolhemos o mangue, praia e costão rochoso, que é os que estão presentes naquele ambiente, e o índice de diversidade de Shannon-Wiener, que trata da valoração da diversidade de um determinado meio. Então, quanto mais alto o valor, maior o número de espécies, maior a diversidade que aquele ambiente apresenta. E, por fim, os socioeconômicos, que tratam do modo de vida dos moradores, e pode ter a ver com questões de religião, turismo, tradição e cultura. No caso da Baía de Sepetiba, a gente utilizou os parâmetros de pesca e de turismo para caracterizar os índices de meio socioeconômico. Então, a questão da escolha, da justificativa para a escolha daqueles parâmetros, vou mostrar aqui para vocês, no caso da granulometria fina, então ela tem uma área muito grande de absorção, especialmente de contaminantes, né, especialmente os grãos finos, menores do que 63 micrômetros, então foi por isso nós utilizamos a granulometria fina. No caso do carbono orgânico total, que é uma medida da matéria orgânica, que é preservada em sedimentos anóxicos, ou seja, em sedimentos que não têm oxigênio, e isso favorece a absorção de contaminantes também pela matéria orgânica. A questão do ARP, que é também chamado DAH, né, o potencial de oxirredução, que é uma atividade que mede a variação do ambiente em relação se ele é redutor ou oxidante, e um ambiente redutor, ele mantém os sulfetos, que normalmente contêm os minerais, os elementos metálicos contaminantes, eles mantêm eles muito bem presos, muito bem ligados, são ligações que se mantêm, são compostos que se mantêm inertes. Mas uma vez mudado a característica do local, ele passando a ser de redutor para oxidante, essas ligações são quebradas e esses contaminantes voltam para a coluna d'água e podem causar intoxicação de plantas, animais e do próprio homem. No caso dos sulfetos ácidos voláteis, os sedimentos redutores, como eu já falei,
inclusive está bastante ligado com a questão do URP. Os sulfetos, eles seguram os metais e formam ligações químicas bastante fortes. Tem muito a ver aqui esses dois, só que no caso dos sulfetos ácidos voláteis, eles são uma medida, por exemplo, da biodisponibilidade que esses metais, esses sulfetos vão ter para os organismos. Uma vez mudada também a característica do ambiente, esses metais, essas ligações são desfeitas e os metais voltam para a coluna d'água. Os índices, então, os valores de contaminação, de concentração de metais ou de outros contaminantes, por exemplo, contaminantes da indústria do petróleo ou contaminantes que vêm da agricultura, por exemplo, eles podem chegar através dos rios, enfim, ou mesmo a questão hidrodinâmica da baía, daquele ambiente qualquer que seja, e eles podem causar danos à saúde humana, como eu já falei. E então, o que a gente caracterizou foi somente os metais, como eu falei, que são acima do limite máximo estabelecido do CONAMA. Abaixo disso, como é o limite máximo, então abaixo disso a gente não considerou os metais que existem, embora não seja só cádmio e zinco, existam outros metais nos sedimentos da baía, mas a gente não considerou por eles estarem abaixo do limite do CONAMA. E a distância da desembocadura de rios, uma vez que as zonas de turbidez favorecem reações químicas e biológicas. E próximas à dragagem, né, quando as desembocaduras então estão próximas da dragagem, isso acaba tornando o ambiente ainda mais sensível a essa questão de turbidez e modificação, então, de reações químicas que acontecem naquela região. No caso dos indicadores de meio biótico, que seriam o costão, o mangue e a praia, é exatamente a questão da biodiversidade que eles mantêm. No caso dos costões, a gente tem macroalgas, pode ter corais e peixes que ficam naquela região. No caso do mangue, eles são extremamente importantes porque eles são berçários e também abrigos para uma diversidade enorme de espécies, inclusive espécies econômicas, de importância econômica, né, para pesca, para alimentação. Então, a dragagem aumenta a ressuspensão de sedimentos que podem decantar próximos ali à região das raízes das plantas, e aí acaba que o mangue, como a oxigenação é feita através das raízes, ele sufoca as árvores, e as árvores morrem, e o mangue, ele acaba morrendo também. E aí ele deixa de existir para essas espécies, o que causa, mais uma vez, um desequilíbrio ecológico. E tem a questão das areias, que elas podem ser usadas por nós, né, não só pelos organismos da própria praia, mas a gente também, e que pode ser afetada temporariamente pela questão da ressuspensão dos sedimentos. E o índice de diversidade de Shannon, que trata da avaliação da diversidade das espécies naquele ambiente. Nesse caso, a gente avaliou o bentos, que são os organismos que ficam no fundo do sedimento, uma vez que as operações de dragagem, elas podem eliminar completamente essa fauna bentônica, que é o nível básico ali eles são consumidores primários, né, das plantas bentônicas, mas são o primeiro nível ali a partir dos consumidores primários, secundários, terciários. Então, eles são muito importantes para essa questão da manutenção da cadeia trófica. E, por último, no caso do socioeconômico, então, a gente tem a distância de hotéis. A Baía de Sepetiba, ela é uma importante área de turismo, e a questão da matéria suspensa próximo a praias, isso pode perder o atrativo turístico daquela região. Além disso, os piers e marinas, que são associados com essa questão turística para pesca e para próprios barcos de turismo também. E a questão da pesca profissional artesanal, que é bastante importante na Baía de Sepetiba e pode ter danos caso uma atividade de dragagem venha a acontecer por conta de liberação de contaminantes e material em suspensão.
Como eu falei que eu ia mostrar para vocês, aqui está o Graphical Abstract, que é uma síntese do índice de sensibilidade à dragagem. Então, para fixar a ideia, a gente caracteriza a dragagem através dos indicadores abióticos e os impactos através dos indicadores bióticos e socioeconômicos. Uma vez a gente tendo caracterizado esses indicadores, a gente vai para a aquisição dos dados primários ou secundários. No meu caso foi só dado da literatura, então dados primários, dados secundários, eu não tive a necessidade de coletar amostras, aí seriam os dados primários, e isso pode acontecer eventualmente se na área de estudo não tenha muitos dados disponíveis. Então, a partir daí a gente tem os indicadores, né, de cada um desses subíndices através das fórmulas, e depois uma fórmula geral para, então, agrupar todos esses indicadores prévios no índice de sensibilidade à dragagem. Então, mostrando para vocês aqui, finalmente, né, só de modo rápido, a questão da seleção, o nome do indicador e a definição, aqui não é mais a justificativa, é a definição do que o indicador é, né, o que é que ele vai tratar. Então, é aqui nessa parte da caracterização da dragagem. Depois vem a padronização, que é aqui com esse uso primeiro das fórmulas, com a aquisição dos dados. Aqui as caixas de cores diferentes, elas são relacionadas ao tipo de aquisição de dados, que mais à frente eu vou falar também. Tem a questão do valor mínimo, que uma vez o indicador, tendo sido feita a fórmula e usado a fórmula, e ele ficou abaixo dos valores mínimos, então a gente dispensava, uma vez que a gente considerou que ele não seria importante em termos de valor para a caracterização daquela área. E, finalmente, a agregação dos indicadores nos subíndices, né, nos índices dos meios, e depois a questão do indicador do índice de sensibilidade à dragagem. Aqui está DSI porque está na versão em inglês, então fica Dredging Sensitivity Index. Terminada a concepção, então, a gente foi para a parte da aquisição dos dados, né? De como é que nós iríamos organizar esses dados, porque são vários e de diferentes tipos. Então, o primeiro passo é a aquisição desses dados. Cada caixinha que eu mostrei ali para vocês, deixa eu só voltar rapidinho, acho que mais um pouco, aqui. O mesmo meio, o mesmo indicador abiótico, ele pode ter diferentes tipos de aquisição de dados, mesma coisa com o biótico e o abiótico. Então, não significa porque ele estava num determinado meio, ele foi adquirido de uma determinada maneira. Nós tivemos 3 tipos de aquisição de dados, que foram os valores pontuais da literatura, ou seja, aqueles valores que nós tínhamos os dados com latitude, longitude e o valor daquele dado, seja granulometria, potencial de oxirredução, diversidade de Shannon, e o tipo de tratamento que a gente deu para ele foi através da interpolação de dados feito por um mapa de distribuição, para todos esses valores que estão indicados aqui. Um segundo tipo era o que a gente precisava de ter as distâncias para caracterizar o impacto que a dragagem iria ter sobre aquele ambiente. E isso aconteceu para rios, para os ecossistemas e para as feições de turismo. O tipo de tratamento que a gente deu para ele, para esses tipos de dados, foi a medição individual de distâncias de todas essas feições, até os nós, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, explicar melhorzinho, e num raio de 10 quilômetros. Foi feito, então, para esses indicadores aqui. E no caso da pesca, que a gente teve a pesquisa na literatura, mas a pesca não era um valor pontual. A pesca a gente teve que tratar de forma diferente. Nós delimitamos áreas de modo que a gente tivesse uma área para cada tipo de pesca, uma delimitação de área para cada tipo de pesca. Então, a partir daí, de como nós adquirimos os dados, na verdade, a gente tem 3 tipos de aquisição de dados, e agora eu vou mostrar para vocês como é que foi feita essa aquisição propriamente dita. Então, a primeira fase é
construir o mapa base. Nós fizemos através do software Surfer e do Google Earth, com a imagem inicial da Baía de Sepetiba, e depois digitalizamos. A partir daí, nós inserimos uma malha quadriculada com 125 nós e uma distância de lado igual a 2 quilômetros, de modo que a gente pudesse fixar essas posições e poder fazer a interpolação de dados, que é a fase próxima de interpolação dos dados da literatura, em que nós temos amostras pontuais em vários pontos aqui da Baía de Sepetiba, não exatamente em cima dos nós, e exatamente por elas estarem em pontos diferentes, é que a gente precisou dessa malha aqui quadriculada para fazer essa interpolação de dados através desses mapas de contorno, e isso me garante que cada valor para cada um, para todos os indicadores, cada nó vai ter um valor de um dos indicadores, para qualquer um dos 13 parâmetros, dos 13 indicadores que a gente utilizou. Como é que funciona a interpolação? Então, eu tenho um mapa de distribuição, esse aqui era o da granulometria, as áreas mais escuras são as que apresentam a maior concentração de matéria fina, e as mais claras a menor. Então, nós digitalizávamos em cada ponto, a gente vinha e colocava um pontinho com o cursor, e ele automaticamente já me dava a longitude, a latitude, e a concentração ou o valor daquele parâmetro. Então, para parâmetros como 40 aqui, por exemplo, eu tenho uma área um pouco mais escura, eu tenho uma concentração maior, e o 41, que é um pouco mais claro, eu tenho uma concentração menor. E aqui as coordenadas dele. Um outro meio de visualizar também é aqui, que eu tenho um ponto aqui no nó específico, e ele me dá a coordenada X, Y e a cota, sendo X a longitude, Y a latitude e a cota Z a concentração. E aí a gente gerou no Excel, aqui não tá no Word, para apresentação da minha dissertação. Então, eu tenho os mapas de distribuição, aqui de granulometria fina e aqui o do ORP, e nos 125 nós eu tenho os valores para essas posições. Aqui no caso das distâncias, então, para todas essas feições, foram 6 feições aqui que a gente usou para configurar a questão das distâncias para esses indicadores. O que nós tínhamos? 4 situações de aquisição de dados de distância. Quando nós tínhamos uma feição, nesse caso aqui é um costão, que estava limítrofe com o mar, nós pegávamos a linha média dele aqui, né, de interseção, e fazíamos essa contagem, essa medição, para todos os nós até um máximo de 10 quilômetros. Se nós tínhamos ilhas, então nós pegávamos o centro dessa ilha e, mais uma vez, fazíamos a medição para todos os nós até uma distância de 10 quilômetros. No caso de um grupo de feições que fosse menor do que 1/4 da área da malha quadriculada, então a gente considerou como sendo um corpo só, uma feição só, e da mesma maneira fizemos a medição das distâncias. No caso da desembocadura de rios, então a gente pegou aqui o ponto médio dessas distâncias e mais uma vez fizemos a medição. Isso o próprio Surfer dá, né, a questão da medição, e aí a gente fazia uma tabela de dados no Excel, mais ou menos como essa aqui. Então, eu tenho as feições, o número aqui, né, de cada, por exemplo, o costão 2, 4, enfim. Aqui eu agrupei o 3 e o 48, então eram 2 diferentes, né, eu considerei 2 diferentes, mas eram 2 polígonos diferentes, mas eu considerei como sendo um só. E aí, as distâncias para cada um deles. Isso nós tivemos para os 61 feições e costões, do nó 1 até o 125, aqui eu mostro só até o 10. Aqui a mesma coisa, mas eu só estou mostrando para vocês, por exemplo, a localização dos pontos de piers e marinas, e aqui a localização de hotéis, que a gente também tirou em termos de medida, da mesma maneira que os outros. E aqui os dados de pesca.
Então, nós delimitamos as áreas de pesca, observem que muitas áreas de pesca se sobrepõem umas às outras, nós classificamos 13 atividades de pesca, e de acordo com o porte da atividade de pesca, que variava de acordo com a quantidade de pescado, o tipo de pescado e o tamanho da embarcação, então o porte dela foi pequeno, médio ou grande, e nós atribuímos pesos a cada uma dessas atividades. E para cada nó, então, se eu tinha, por exemplo, atividade 1, coleta manual, a atividade aqui no 04 pode ser varolinha aqui. Então, nós tivemos, aqui está aqui, varolinha, atividade 1, a 7, atividade de caceia, e assim sucessivamente. Então, todos os nós foram valorados, de modo que, independente da quantidade de modalidade de pesca, todas elas, se elas estavam presentes naquele nó, elas foram contabilizadas. Então, a partir de agora, nós começamos a ter os resultados, e esses são os mapas de contorno, não mais dos parâmetros, mas sim dos indicadores. Então, aqui dos indicadores de meio abiótico, a gente observa granulometria fina, matéria orgânica, o potencial de oxirredução, o caso do AVS, do cádmio, do zinco e da distância de rios. Mais uma vez, quanto maior, mais escura a região, aqui mais impactado é o meio pela dragagem. Observem que a gente tem aqui a questão do zinco e do cádmio bastante relevante, e aqui, no caso, o índice abiótico, que é a soma de todos esses 7 índices. Outra coisa para enfatizar é que as escalas, elas são diferentes, então elas não vão sempre do 0 ao 1, enfim, cada uma delas de acordo com as nossas fórmulas e o valor mínimo, elas apresentaram um valor. O que a gente observa é que no indicador abiótico eu tenho bastante saliente aqui, né, na cor escura, a questão do impacto do zinco, do cádmio, da presença de rios aqui, da questão do potencial de oxirredução, e no caso do AVS, e também da granulometria fina. No caso dos indicadores bióticos, então eu tenho o indicador de costão, ou seja, então nessa região eu tenho muito costão, ao passo que aqui eu não tenho mais nada. Aqui muito mangue, aqui muita área de praia. E aqui o índice de diversidade de Shannon, vejam que nessa região ele é bem mais próximo à ilha de Marambaia, ele apresenta uma diversidade maior. E aqui o índice de sensibilidade à dragagem, que ele abrange, então, de forma bem coerente todos os 4 indicadores. Aqui eu vejo bastante o índice de diversidade de Shannon, aqui a gente consegue caracterizar bem a questão do costão e das praias, e aqui os mangues. E um dos últimos dos indicadores de meio, que é o socioeconômico, então a gente tem a área de pesca, bastante importante nessa região aqui, e a área de turismo, mais aqui na zona norte da Baía de Sepetiba. E o índice de sensibilidade à dragagem, ele, de modo geral, então, abarca todas essas 2 atividades. Então, vejam que ele marca bem a atividade de pesca, mas também salienta aqui a questão do turismo. E aí, só para mostrar para vocês como é que ficou a tabela final, então eu tenho as coordenadas dos nós até o 125, o valor individual para cada um dos indicadores menores, e aí a soma dos indicadores de cada meio, referente àqueles indicadores, e finalmente o índice de sensibilidade à dragagem, que me gerou o mapa total. Então, aqui eu tenho os 3 indicadores separados, só para mostrar para vocês que o índice de sensibilidade à dragagem, ele consegue, mais uma vez, evidenciar todos os 3 indicadores. Então, eu tenho, mais uma vez, aqui o indicador abiótico mostrado no índice de sensibilidade geral, aqui. A questão também um pouco
da diversidade de Shannon, por exemplo, com o índice abiótico, e a questão das feições de costão, a questão do mangue aqui, e a pesca e o turismo também evidenciados aqui nessa região. Observem que, por exemplo, nessa primeira área aqui, se eu fosse utilizar só o índice abiótico, ela ficaria clara. No entanto, com o uso dos outros dois índices, eu favoreço que essa área, ela também seja contabilizada no índice final de sensibilidade à dragagem. Uma outra coisa importante de falar é que a batimetria é importante para a dragagem. Veja que uma área que pode ser dragada, porque o índice de sensibilidade é baixo, não necessariamente ela precisará de dragagem, porque aqui ela já tem uma profundidade adequada. Ao passo que aqui, que se poderia dragar por conta da baixa profundidade, não é uma área indicada, principalmente nesse caso aqui, pela questão da toxicidade dos sedimentos, né, dos metais, da contaminação dos metais que apresentam, e aqui não indicado por conta da questão dos costões, da questão turística. Então, a gente consegue observar que o índice de dragagem, ele apresenta bem uma relação entre esses três meios, e que também favorece a visualização para essa área da Baía de Sepetiba em termos de impacto de dragagem. Lembrando que aqui era a antiga Engá, onde aconteceram os acidentes, e por conta da hidrodinâmica da baía, que ela tem correntes, e aí no sentido horário, esses contaminantes acabam se localizando, sedimentando aqui. Finalmente, então, o que eu tenho para concluir a respeito do índice de sensibilidade à dragagem é que ele realmente estabelece uma relação entre os três meios e a dragagem, e que ele também apresenta alternativas menos conflitantes. É possível que a gente estabeleça melhores áreas de dragagem sem que seja impactado tanto, seja o meio ambiente ou a questão da comunidade vizinha à área de dragagem. Ele apresenta vantagens pela sua própria utilidade no campo da dragagem, como ser também de fácil visualização, a gente consegue observar bem isso, né, as áreas mais afetadas e as menos afetadas. E apesar de ser um método que dê bastante trabalho, no sentido de que você precisa de ter muitos dados, uma vez que você tenha obtido esses dados, ele é de aplicação e resposta bastante rápido. Você colocou no computador e você já tem, assim, os dados, o mapa ali, todos os mapas de forma bastante rápida. Ele pode ser usado não só na Baía de Sepetiba, como eu comentei, mas também em baías, estuários e lagunas, onde são necessários os trabalhos de dragagem, mas também para outros serviços de dragagem, como, por exemplo, a disposição final subaquosa, que é necessário, quando aquosa, é necessário que se faça um estudo daquele ambiente onde serão colocados outros materiais. Ele evidencia as condições da área, como eu falei, isso é uma característica dos índices, então ele apresenta aquele comportamento para aquela área, e ele fornece, de uma certa maneira, uma avaliação do custo da dragagem, uma vez que áreas com maior impacto, com um índice maior, são as áreas que terão mais impacto, seja no meio ambiente, ou na questão da comunidade, elas têm, então, um custo maior, seja por indenização, por obras, depois da questão para reduzir os impactos depois da dragagem, e ao passo que um índice que tenha menor valor, um local onde apresente menor valor do índice, ele possivelmente vai ter um custo menor de dragagem. Obviamente, isso também depende do tipo de solo, do tipo de empreendimento, mas, de modo geral, o índice, ele avalia esse custo da dragagem em termos de impacto.
Alguns aspectos a considerar, então, como eu falei, a base de dados é bastante importante, então, quanto mais dados eu tenho, melhor é a caracterização da minha área e melhor é a caracterização do índice, o resultado final do índice. Mas a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei, em relação às medições e aos valores interpolados, uma vez que o índice é um valor, é um dado que eu busco da literatura, então eu tenho que ter muito cuidado na obtenção desses valores aqui. E propostas para melhoria do índice, então, no meu caso, ter mais dados, por exemplo, de biodiversidade, mas isso é uma lacuna da própria literatura, mas quanto mais dados, melhor a caracterização, como eu já falei. Pode ser adicionados outros ecossistemas, como, por exemplo, áreas de Recife, enfim, eu não usei Recife porque não tinha na Baía de Sepetiba, mas se tivesse, certamente ele estaria. E também, como o mangue, é uma área de extrema importância. Comparar o índice, ou usar o índice em locais pristinos, ou seja, em locais que não são poluídos, para que a gente possa ver como é que o índice se comporta, se ele tem a mesma... o mesmo comportamento, não no sentido, ele não vai mostrar, por exemplo, contaminação, mas se ele apresenta bem valores para turismo, para pesca e para os dados de biodiversidade, e estudos similares para a disposição final subaquática, uma vez que essa disposição final subaquática ela também necessita da retirada de sedimentos para que a gente possa colocar outros no local, então o índice de sensibilidade também pode ser usado nessas áreas. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu espero que tenham gostado, eu vou deixar o meu contato aqui. Eu ia apresentar um material extra, na verdade, mas ele já foi, eu coloquei dentro da apresentação. O meu contato no e-mail e no LinkedIn. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à apresentação, se quiserem sugestões, então, por favor, fiquem à vontade para comentar, podem entrar em contato comigo, eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Agradeço mais uma vez a Rebeca pela oportunidade de ter apresentado esse trabalho, foi muito gratificante estar aqui mostrando para vocês um pouco do que eu faço, e eu espero vê-los em breve. Obrigada e até a próxima.